Fala, professor. Tudo bem? Que prazer enorme ter você aí, professor. Ô, Sandro, prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Ah, E, de antemão, dar um abraço para a galera que vai participar aí, porque às vezes passa tão rápido a gente não consegue falar com todo mundo e certamente entra muita gente conhecida, né? uhum, uhum, uhum. E é importante a gente já mandar um abraço para todo mundo. Cara, entrou bastante gente aí, Zé, mas nós temos um amigo em comum que é o Cadu, lá do Flamengo. Um cara Opa! sensacional. Não tem. O Marcelo, Ele é um dos responsáveis por eu estar no futebol de campo hoje, sem dúvida nenhuma. cara, que eu tenho amizade com ele há muito tempo, admiração. E muita gente aí. Marcelo Veiga tá na área. Tem gente Pô, boa aí. André, maravilha. André Martins, Roberto Oliveira. Vamos destrinchar aí, vamos bater um papo, né? Ó, o Márcio Aprove- Zanardi aí também. Um abraço para Marcião, ele. Márcio é sensacional. Caio Zanardi, irmão dele também é demais. Sim, Vamos, sem vamos, dúvida. vamos bater um papo aí, vamos deixar esse tema Perfeito. tão em voga aí, né, cara? Porque como que todo mundo quer transitar da base para o profissional, pouquíssima gente consegue chegar do profissional logo ser treinador direto no time profissional. Quem tem esse prazer, mas depois nós temos que destrinchar aí quais que são as diferenças entre Perfeito. vir da base para o profissional ou já estar no profissional, enfim. Apresentar você é uma judiação. Todo mundo já te conhece de cor e salteado, um cara super vencedor. Só que eu, particularmente, Zé, não conheço o seu início. Parece que você veio do futsal você conseguiu bastante coisa na base, subiu pro profissional. Você não acha legal, pelo menos nesses primeiros 3, 4 minutos, para a gente já entrar nos temas, você me explicar, e para algumas pessoas que ainda não sabem, como que o Zé começou? Depois que o Zé brilhou, todo mundo já conhece, né? Mas como que foi o início, que geralmente é a dificuldade da maioria, né? Então, Sandro, eu tentei ser jogador de futebol, né? Sim, sim. Fui até o primeiro ano de juniores, mas a dificuldade era muito grande, e, na verdade, eu não reunia condições. Essa Tá. era a grande, maior verdade. Não reunia condições para ser um jogador de alto nível. As dificuldades nos clubes que eu joguei, primeiro no Olaria, depois no São Cristóvão, muito grandes, né? Para Certo. você se manter, a gente precisava trabalhar em casa, eu e meus dois irmãos. Tá. E, na verdade, minha mãe, a gente tinha acabado de perder nosso pai e eu tive que começar a buscar trabalhar também e fazer aquilo que eu gostava, que era jogar. Continuei jogando futsal, que, para Legal. ser sincero, foi a minha primeira grande paixão, vamos dizer, Sim, esportiva, sim. porque eu joguei muito tempo futsal, fui treinador de futsal bastante tempo. E fui buscar meu desejo, meu sonho, né? Através dos estudos, tentando me capacitar, me formar e Certo. continuar desde aquela época tentando melhorar sempre na capacitação, que eu acho que é o caminho. Tá. E depois de algum tempo, transitando nas equipes de futsal do Rio aqui, Legal. algumas delas aqui, equipes de camisa, transitei no Vasco, transitei Pô, que no, legal. no Botafogo, numa das primeiras categorias que o Botafogo fez. E em 98 fui convidado para o Flamengo, onde eu tive a oportunidade de começar a minha carreira lá no Flamengo, quase 15 anos, indo desde o futsal, passando por todas as categorias, Tá. depois indo para o campo, e no campo também, comecei no Pré-Mirim, Pô, tive uma saída muito rápida para o futsal italiano, porque eu já estava no campo do Flamengo, eu tive um convite, eu queria ter essa experiência de trabalhar fora, até pelas minhas raízes italianas. sim, sim. Fui trabalhar um ano no futsal italiano. Quando vim de férias, recebi um convite para retornar ao Flamengo. E aí, para o campo do Flamengo, aí aceitei. Nesse meio termo, aí, 2008, o Flamengo mudou toda a direção, mudou o Tá. presidente, e com isso todo mundo praticamente saiu das categorias de base. Certo. E eu parei até um pouco meio desiludido com o futebol, da maneira como tinha acontecido, né? O trabalho Claro. estava andando muito bem, fiquei um pouco desiludido, voltei para o futsal, mas aí 6 meses depois o Cadu Borges, nosso amigo aí que você citou, Fera, fera, fera. me fez o convite lá para o Sendas, né? Não era nem Audax, era Sendas. Pô, que Ele legal. coordenava lá e falou: vem comigo para trabalhar na captação. E aí eu falei: ah, cara, eu não quero mais voltar para o futebol, me deixa no futsal aqui, eu estou bem e tal. Não, vem para captação e tal. Mas ele acabou me ganhando de Convencendo. outra forma. 6 meses depois eu estava no campo novamente, como treinador de categoria infantil.
Em 2012, retornei para o Flamengo, convite do Carlos Noval e do Carlos Brasil. Certo. Hoje os dois são pessoas, profissionais muito bem recomendados da base, um no Flamengo, outro no Vasco. Eles me convidaram para voltar no Flamengo e aí eu subi de categoria depois de 2 anos, fui aos juniores, fiquei 2 anos e meio maravilhosos nos juniores do Flamengo, até uma conquista de Copa São Paulo em 2016. Certo. E aí, um pouco tempo depois, pela aquela questão de saúde do professor Muricy Ramalho, eu fui levado como interino ao futebol de campo. A princípio era interino, mas depois de 11 rodadas acabei sendo efetivado e aí começou minha carreira no profissional. Então, eu tive um misto ali de tempo de casa, de trabalho, de reunir conteúdo, de reunir argumentos, vamos dizer assim, mas também tive uma pitada muito grande de sorte, porque você começar num clube como o Flamengo e poder se estabelecer num clube como o Flamengo como seu primeiro trabalho, sem ter sido auxiliar técnico ainda, que também é uma ideia minha, de uma maneira bem abrupta, assim, foi uma conquista muito grande, que eu me orgulho, mas eu não posso deixar de mencionar que também foi uma coincidência da vida naquele momento ali, para que eu pudesse hoje estar no profissional. Mas assim, né, professor? Tudo acontece quando você faz para merecer, né? Você contando tua história aí, que todo mundo vai ver você agora dirigindo grandes equipes. Mas, cara, você começou do início, que é o futsal, né, cara? Então, e teve um monte de rasteira aí, nunca parou, nunca abandonou. Então, vai chegar um momento que o homem lá vai falar: toma, Zé, você merece, porque você já passou por etapas que você não precisa provar mais nada para mim. Então, vai, segue teu caminho. Mais ou menos isso que eu acredito, né, cara? Eu não corro muito para a questão da sorte, assim, de você se capacitar para ela, né? Mas a gente se encontrou na licença Pro, né? Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente na licença Pro. Você é formado em Educação Física também, Zé? Ou partiu de jogar para chegar direto no campo? Não, me formei pela Castelo Branco, aqui do Rio de Janeiro, né, em Realengo. Certo. Fiz a minha pós-graduação em treinamento desportivo. Porra, que legal. E depois fiz alguns cursos, né, da BTF, fiz, pela CBF também fiz, participei de vários congressos, né, que normalmente apareceu sobre futebol e futsal também. Eu sempre que podia também continuava a fazer minha capacitação no futsal. Legal. E então já tem aí, eu me formei em 93, já tenho bastante tempo aí de formado. Sim. Então você se preparou para estar onde você está, né, cara? É formado, é pós-graduado, passou pelo futsal, passou pela base, está no profissional, fez a licença Pro. Quer dizer, não dá para dizer que foi sorte. Quer dizer, você se preparou bem para estar onde você está hoje. É isso. Acho que a questão da capacitação, eu acho que até um dos temas, né, o principal tema nosso aí da transição do treinador de base profissional, a gente tem que estar buscando capacitar o tempo todo, e isso é uma inquietude minha, e acho que todo profissional que se preocupa em estar próximo das inovações, das coisas novas que acontecem, e comigo não foi diferente, né? Tive a oportunidade de passar por todos esses degraus, né? De uma formação, e aí eu falo a questão da sorte, foi naquela subida ali mesmo, porque certamente estaria buscando aí o meu espaço no profissional, que como você falou muito bem na sua abertura aí, é uma estrada difícil, né? Uma chegada bastante difícil. Você que está hoje na base, e os nossos amigos que estão aí participando, sabe como nós temos profissionais de qualidade na base. Às vezes eu me impressiono escutando muito dos colegas aí, tenho procurado como forma de estudar também nesse período, assistir uma live dos nossos amigos aí, dos nossos companheiros de base, muitos de outros clubes, outros que eu conheço e que tenho mais intimidade. Então, fiquei impressionado com a capacidade da nossa base, da nossa galera toda aí de base. Eu tenho certeza em todos os departamentos, né? Tenho escutado departamento de fisiologia, preparação física, pessoal da nutrição, psicologia, tenho escutado também. Então, tenho certeza que nós temos muita mão de obra qualificada, e certamente o tempo vai mostrar que o Brasil está no caminho certo para retomar aí o protagonismo do futebol mundial, se as coisas também fora de campo forem tratadas com atenção e com a certeza que os profissionais se preparam aí na sua plenitude.
Eu me identifico muito com o seu discurso, Zé, porque sou formado em educação física, tenho 3 pós, lancei livro, durante todo o período meu da preparação física. Fiquei na categoria de base muito tempo, tenho muito orgulho disso, na época da preparação física. Migrei profissional, alguns treinadores que estão aqui acompanhando, que me levaram, trabalhei Série A, Série B, Série C e Série D de brasileiro. Depois, quando eu fiz a transição, acabei trabalhando em equipes profissionais de terceira divisão aqui de São Paulo, fui para a base do Figueirense, voltei para equipes profissionais aqui em São Paulo, terceira divisão, Copa Paulista, que eu me orgulho muito. E hoje, agora, a gente está no projeto da Pelé Academia. E eu sempre acreditei, por não ter jogado, independente se a área era da preparação física, e agora, 3 anos que eu já migrei para treinador, que você tem que estar capacitado, cara. E aí que entra o primeiro ponto que eu queria falar contigo. Você já levantou essa bola. A gente vê na categoria de base hoje no Brasil, não só de hoje, mas de muito tempo para cá, mas eu diria que aí dos anos 2000 para cá, profissionais de altíssima qualidade, cara. Você veio da base, Jardine é um cara, Osmar Loz. Se a gente for dar nome aqui, a gente vai esquecer um monte de nome, né? E você quer ver um jogo bem jogado, você vai em categoria de base. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Paraná, ou seja, em qualquer estado, você vai ver equipes bem montadas, jogadores bem trabalhados, direcionamento de jogo, mudanças de padrões táticos. Você vê a cara do treinador e da equipe técnica sempre em todas as equipes. Às vezes a gente não consegue ver isso no Campeonato Brasileiro, de Série A e de Série B, que é o que a gente mais acompanha. A gente tem a desculpa ou a questão do calendário, mas a gente pega aí ano após ano, com o mesmo calendário, a gente não consegue ver a mesma qualidade de jogo, a mesma dinâmica de jogo, a mesma intensidade de jogo. E você que vivenciou os dois ambientes, de base em time pequeno, que é o Santos, base em time grande, que é o Flamengo, e trabalhou em Série A de brasileiro agora, em alguns clubes. Por que acontece isso ou eu estou vendo errado? O que você acredita, professor? Olha, Sandro, eu acho que são alguns pontos para serem observados, né? Eu acredito que o caminho está sendo percorrido. Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade para chegar no nível hoje que estão talvez as equipes da Europa jogando, né? Certo. E aí a gente tem vários pontos para serem discutidos e levantados. Eu aqui apenas uma suposição, não tenho dados para que eu possa dar certeza de tudo aquilo que eu falo, mas eu acho que as opiniões são válidas. Agora, eu penso que a gente tem um caminho a seguir. Conversando com o Rogério Micali há 2, 3 dias atrás, ele estava me comentando as dificuldades, né? Foi até num programa que fizemos com alguns amigos, da dificuldade quando ele dirigiu o Paraná Clube. Certo. E depois, assim, às vezes a gente tem muitas nomenclaturas e por vezes estão chegando tantas informações que me parece que em alguns momentos nós nos perdemos um pouco com tantas informações e não conseguimos dar um norte para aquilo que realmente pode ser a cara de uma equipe ou a sua cara como treinador. Então a gente precisa dar uma organizada, dar uma filtrada, não perder a essência do futebol brasileiro e, de uma forma geral, dar tempo, porque é isso que a maioria dos treinadores no profissional acaba sentindo falta, reclamando. Certo. E também é aquilo que eu pude perceber muitas das vezes, né? Ou você chega durante a competição tendo que dar uma resposta de imediato, ou então você começa uma temporada, mas com 4, 5 rodadas, ou 6, 7 rodadas, e você precisa já estar apresentando alguma coisa, quando a gente sabe que muitas das vezes os encaixes demoram um pouco mais a acontecer. Como na base nós temos, teoricamente, mais oportunidades de treinamento no dia a dia, e mais tempo no seu conteúdo global, no seu macro, no seu planejamento, você consiga fazer com que essas equipes aí mostrem um padrão mais determinado, que é aquela fotografia que faz você reconhecer ou o clube ou o treinador. Então, eu acho que o Brasil está caminhando, mas precisamos ter dentro e aí não vai nenhuma crítica, apenas uma constatação. A gente precisa ter que as pessoas que comandam o futebol também se preocupem tanto com a formação, como nós treinadores, como nós profissionais estamos nos preocupando. Porque me parece que a visão de que precisa ser alterada é uma visão que o trabalho precisa ter tempo para trabalhar. Hoje, mas a gente tem uma pressão muito grande em televisão, em imprensa, enfim, em torcida.
mas eu acho que com o tempo e também com as repetidas informações ou mensagens que nós passamos para esses meios, a gente pode mudar também, porque eu acho que está mais do que claro que os grandes trabalhos, os trabalhos que vêm a dar resultado, são trabalhos, ou com maior possibilidade de dar resultado, são os trabalhos que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. Isso a gente pode dar como exemplo alguns trabalhos aqui no Brasil e também os trabalhos de fora. Né? Eu acabei de retornar de um período na Itália, e que eu fiz uma avaliação e fui observar efetivamente dois times principais, que era a Lazio e depois o Atalanta. A Lazio de uma forma mais ampla, porque consegui ficar uma semana de trabalho, 10 dias de trabalho acompanhando. Certo. E o Atalanta foi ver um jogo. Tá. Então, as duas equipes estão jogando muito bem, fazendo campeonatos maravilhosos e sendo notados as duas equipes com treinadores que têm mais de 3 temporadas. Então, é uma questão cultural que é difícil mudar para a gente, mas eu acredito que a gente precisa começar de alguma forma. E o que a gente pode dar de contributo é o tempo todo estar mostrando que um trabalho precisa de início, meio e fim. Tá. O Marcos, né, treinador do Sub-20 do Botafogo e nosso amigo em comum, um cara, além de uma pessoa sensacional, um profissional acima da média, está dizendo exatamente isso. Que a base tem a vantagem de trabalhar por mais tempo e os treinadores do profissional não têm essa vantagem. Não me dando como exemplo, mas pegando um exemplo meu, no meu último trabalho no time profissional, durei 3 rodadas. E eu estreiei goleando, numa pré-temporada de 2 meses, onde todo mundo elogiava. Você estreia goleando e 6 dias depois você não serve mais. É duro, né? É duro porque a gente vai cansar de falar de times aí que não trocaram e ganhou depois, e times que trocaram de forma precipitada. E aí depois nunca vai conseguindo ter a resposta, né? Na sua opinião, Zé, quando você saiu da base e subiu e está permanecendo com resultados fantásticos, essa foi a principal diferença que você viu do treinador chegar num profissional? Estou falando de uma grande marca, lógico. Ou não? Ou tem outras diferenças tão grandes ou mais importantes que essa? Olha, Sandro, eu acho que são bastante as diferenças, né? Talvez dentro do campo, nós treinadores não vamos sentir tanto isso, na hora do treinamento em si, que eu acho que é onde todo treinador se realiza, quando consegue dar o treinamento, quando consegue o objetivo alcançado no treinamento. Acho que a melhor sensação que nós temos é quando você termina um treinamento ou uma semana de treinamento e fala para você mesmo, né? Ou para os seus colegas ali de comissão: pô, treinamos bem, estamos preparados. Então, eu acho que isso não muda. Tanto na base quanto no profissional, você tem essa sensibilidade. Eu acho que vai melhorando algumas coisas. Mas, fora essa questão da pressão, a maneira como você tem lidar com o jogador, às vezes, altera também um pouco, né? Certo. Porque você tem um jogador ali na base que você acompanha ele, o seu desenvolvimento, muitas das vezes até subindo de categoria junto, porque tem algumas equipes que têm esse tipo de filosofia, toda a comissão técnica, e você acaba sonhando junto com o jogador, né? Eles vão vivendo aquele sonho junto com você também, que quer chegar. Claro. Então é muito mais fácil de você persuadir esse atleta, de você fazer com que ele entenda determinadas atitudes que vão fazer bem para ele. Eles realmente acreditam e depois vão ver o resultado. Certo. Muitas vezes no profissional você precisa dar o resultado primeiro para depois acreditar. Né? Nesse mesmo papo que tivemos numa sala de treinadores, se eu não me engano, segunda-feira passada, o outro colega, não me lembro bem o nome agora, falou: o treinador no início do trabalho ele precisa ter sorte. Ele precisa ter sorte. Porque se você chega numa grande equipe, ou também numa equipe de menor investimento, claro. Você não consegue os primeiros resultados, uma dúvida paira pelo ar de uma forma que muitas das vezes não te faz continuar o trabalho. E isso é a principal diferença na questão cultural nossa daqui para outros clubes, né? Eu lembro muito bem que um livro, todo mundo, marido do meio lê, que foi o livro do Klopp, sim. Ele fala quando ele chegou no primeiro momento acho que não me engano, no Borussia. Ele teve a primeira temporada, já que ele pegou no meio, com resultados não tão positivos, mas a direção dando o seu testemunho, falando: não, a gente tem certeza que a gente contratou o treinador certo, a gente tem certeza que vai dar certo.
Então, assim, ele ficou 5 anos, 4 anos, não me lembro agora exatamente, e foi muito feliz lá e com muito sucesso, fez o Borussia realmente mudar de patamar, já que ele vinha sempre meio de tabela no campeonato alemão. Então, assim, sem querer fazer comparações, porque nós não somos do futebol alemão e nem todos nós somos o Klopp, mas eu acho que precisa haver uma constatação que esse tem que ser o caminho. Então, acho que passa muito por novos gestores que estão sendo formados. A própria CBF Academy vem formando a cada ano aí novos gestores. E eu acho que quando a gente conseguir esse equilíbrio na formação dos treinadores, e a gente se conheceu praticamente lá no curso e viu a capacidade que nós, treinadores brasileiros, temos, a criatividade, a maneira como os treinadores brasileiros se diversificam em seus trabalhos, eu acho que quando isso chegar num equilíbrio também entre gestores, a parte da imprensa, a torcida, eu tenho certeza que tudo aquilo que todos nós queremos, que é o crescimento do futebol brasileiro, tem mais chance de acontecer. Né? Lógico que você chegar num clube e pode dar certo e naquele primeiro momento e a partir dali engrenar, mas hoje os adversários do Campeonato Brasileiro de Série A, agora falando da realidade que eu vivi, são todos adversários muito difíceis, independente né? da classificação que está ocupando naquele momento, está jogando fora ou dentro de casa. Então, as pressões elas vão aumentando e cada clube tem os seus problemas. Né? Até o Marcos levantou uma questão que o Klopp não ganhou nada nos primeiros anos do Liverpool, nem o Guardiola no City. E eu cito um pouco, eu não sou procurador do Jardine, não, cara. Mas o time dele no São Paulo, na base, jogava futebol que não vi nenhum time no Brasil jogar. O time dele na base de São Paulo, você teve até o prazer de ganhar dele uma final de Copa São Paulo, mas viu a dificuldade que foi. Jogava o fino da bola e o São Paulo preparou ele para chegar no profissional e fazer possivelmente um dos melhores treinadores do Brasil. Durou 20 dias. Perfeito. Pelo amor de Deus. Essa Copa São Paulo, a gente pegou o São Paulo nas quartas de final. Na verdade, a final foi contra o Corinthians do Lois. Sim. Mas quando nós pegamos a tabela lá atrás, que a gente começou a definir quem a gente poderia pegar, eu percebi que nas quartas de finais a gente tinha o São Paulo no nosso caminho. E eu falo isso para o Jardine, já falei para ele, foi talvez o principal, a equipe mais bem montada que eu enfrentei em toda a minha base. Há muito tempo que eu não vi um time jogar um futebol tão bom como eles jogavam, né? Exatamente. A gente tinha uma equipe também muito forte, tínhamos jogado a RS um mês antes, tínhamos perdido de 2-0, e nós conseguimos, através daquele jogo que foi importante, como um modelo para a gente, né, de ver como o time dele jogava, e depois a nossa preparação, conseguimos fazer um jogo muito bom, vencemos também de 2-0 e conseguimos chegar depois semifinal e final. Então, assim como o Jardine, nós temos excelentes profissionais aqui no Rio, o Marcos está aí, é um deles, o trabalho dele é o Botafogo, eu sei que da qualidade do trabalho dele, e falta, às vezes, a oportunidade e a certeza, a confiança para que o trabalho no profissional possa se desenrolar. Por exemplo, eu fico imaginando, às vezes, e conversando com amigos mais próximos, se deixassem de ter trabalhado esses 2 anos, né? Como estaria jogando o time de São Paulo hoje profissional? Eu não estou querendo falar que o São Paulo está certo nem está errado. Estou falando do que a gente viu do Jardine oferecer e o que ele poderia estar oferecendo ainda hoje. Porque em 20 dias o Tele Santana, o Rinos Mitchell, o Zagallo não mostra nada. Ele tem que ter um desenvolvimento do trabalho. Então, parece que foi esse o primeiro ponto que você falou, da dificuldade que tem de um profissional quando vem da base para o profissional. Essa é uma das diferenças, e aí a gente pode entrar em outros pontos também. A questão da visibilidade, ela aumenta substancialmente quando você tem o jogador subindo também, muitos jogadores subindo da base. Às vezes você pode ter alguns jogadores que acabam perdendo um pouco o foco, além da cobrança, você tem a questão da imprensa te fazendo mais tipos de cobrança, você tem a própria torcida que te acompanha na base e tem um tipo de tratamento, porque logicamente que há um tipo de paciência maior quando você chega no final, ou seja, é realmente um trampolim que você precisa fazer e você tem que fazer com muita firmeza, tomando todos os cuidados, se preparando o máximo possível e sabendo que, dependendo do momento que você suba, as coisas podem não acontecer como você
programou. Por isso que eu falo que o treinador brasileiro ele tem esse poder de se recriar, de se desconstruir e construir novamente, eu acho como nenhum outro, né? Porque as nossas competições, o nosso calendário e a nossa cultura aqui ela é extremamente dura em relação a isso. Mandar um abraço para o Elio Paz, um dos maiores preparadores físicos de todos os tempos. Tá? Em cima disso que você falou, vamos imaginar um plantel do Liverpool hoje, ou do City, ou do Barcelona, e qualquer outro time. Eles sabem exatamente nos próximos 2 anos quais atletas vão sair e quais vão chegar. Ou seja, o centro do plantel deles não vai ser o Torero. Vai sair 2 ou 3 que eles precisam fazer dinheiro, ou 2 ou 3 que vão ficando mais velhos, ou 2 ou 3 que não têm rendimento, mas eles sempre sabem quando vão tirar e quando vão entrar mais 90% do grupo fica montado. Vamos puxar o Palmeiras, que foi o último campeão brasileiro antes do Flamengo. O time é outro hoje, 2 anos atrás. Quer dizer, os treinadores brasileiros, eu não falo ainda nós, porque eu não estou nesse nível, mas você e os demais treinadores de Série A, além de ter que lidar com toda essa pressão, o volume alto de jogos e não se permite perder, ainda se desmonta e monta o plantel a cada 4 meses. Né? Agora, deixa eu dar um adendo, professor. Você falou que, e eu concordo, e pelo comentário, a maioria das pessoas estão comentando, que a grande dificuldade é quando o treinador sobe, ele tem que logo no começo dar uma esticada para poder continuar no clube. Para ter o poder de convencimento sobre os atletas, sobre o entorno, imprensa, direção e por aí afora. Mas você subiu, se fixou no Flamengo. Depois você saiu do Flamengo e já não veio da base. Você já foi Vasco, Botafogo, Fortaleza, Inter, sendo contratado. Ou seja, chegou com mais peso do que um cara que sai do júnior ou do aspirante para o profissional. Você vê muita diferença nisso ou é um pouco tópico que eu estou dizendo? Quando você vem contratado, você tem mais força? Ou quando você sobe e vem contratado, é tudo igual? Eu acredito que não deveria existir isso, mas certamente, quando você acaba vindo de fora, você vem cercado de uma expectativa, até porque se você está sendo contratado é porque em algum momento alguns fatores fizeram que a equipe viesse contratar ou buscar os teus serviços, né? Certo. Mas o importante disso tudo, no meu modo de ver, e para mim isso é muito claro, que em todos os lugares, tá aí o Marcos, em que trabalhei, cara, eu tentei aproximar os profissionais da base, certo, principalmente da categoria imediata ali, claro, porque eu senti muita falta disso, né? Quando eu trabalhei no Flamengo, ali nos juniores, que era a última categoria, na verdade, quem se aproximou de mim um pouco mais antes do Muricy foi o professor Oswaldo Oliveira, que me dava a liberdade, certo, de assistir os seus trabalhos, de trocar ideia, e depois o Muricy, que foi a gente voltou da Copa São Paulo, a gente tinha acabado de ser contratado, e ele, como no início de trabalho, ele quis muito ver a nossa categoria. Então, nós ficamos ali algumas semanas próximo, e depois que acabou ele saindo, e eu já conhecia, já estava um pouco mais familiarizado com alguns atletas do profissional, né, que tinham, certo, chegado, e os meninos também no profissional. E isso também foi um fator que me ajudou, né, porque os meninos acabaram sendo porta-vozes meu, claro, na profissional, e como rapidamente foram absorvidos ali pelo grupo, né, pelo grupo de profissionais, isso também acabou dando uma facilitada. Ou seja, uma série de questões aí estão alinhadas a isso. Mas, para não fugir da tua pergunta, eu acredito que sim. Quando você acaba vindo contratado, você chega com um peso diferente, cercado por expectativa, que todo profissional novato acaba vindo cercado, né? Professor, essa distância da base profissional ela é deprimente, né? Trabalhei no Corinthians 6 anos, tinha vezes que os juniores subia para treinar com o profissional, só entravam os jogadores, a comissão técnica não entrava. Eles tratavam... Não estou falando Corinthians da época que eu trabalhei, não sei se ainda hoje com o Yamada, com o pessoal, eu já saí de lá há 10 anos, né? Mas me parece um tiro no pé, porque a despesa vem do profissional e o lucro vem da base. Muito clube inverte isso, né? E se um dia eu conseguir cumprir essa etapa e chegar numa grande marca, eu vou fazer tudo ao contrário, vai treinar, vai vir comigo, vai trabalhar junto, porque eles que vão dar o respaldo daquele jogador que vai jogar com brilho no olho, não apenas para cumprir contrato, né? Mas eu penso que esse perfil já mudou um pouco, né? Mudou um pouco não, mudou bastante. Legal. A base, principalmente ali a categoria de sub-20 ou sub-23, dos clubes que ainda tem,
estão mais próximos. Os clubes têm percebido. Eu acho que isso vai de encontro àquilo que eu bato, que é uma das tarefas, né, do checklist que o Brasil tem que fazer para voltar a figurar mundialmente. Qualificação dos profissionais que estão não só dentro do campo, mas principalmente o entorno, para que te dê condições. E certamente esses profissionais com essa visão de aproximação e vendo a base como investimento e não despesa, vão fazer com que esses processos sejam naturais e não seja do Sandro, do Zé Ricardo, ou de outro treinador que chegue. Fatalmente o sub-20 ou o sub-20 dele vai estar próximo, claro, da equipe profissional. E os novos CTs que vêm sendo projetados por todos os clubes já têm procurado fazer isso. Eu estava agora no Internacional, no final do ano, e estava sendo preparado um outro campo ali no Parque Gigante para que o sub-23 ou o sub-20 treinasse próximo ao profissional. Isso é uma ideia do clube. Então, independente o treinador que estiver lá, agora já tem uma prática, ou seja, um processo de ter o sub-23 ou o sub-20, que parece que agora acabou o sub-23 no Inter, o 20 vai treinar próximo ao profissional. Eu acho que isso é uma tendência e provavelmente cenas como a que você me contou agora que ia acontecer há 10 anos não vai acontecer. Tomara. O Márcio Zanardi, o Marco e o Marco Soares estão corroborando o que você disse. Em 2006, eu fiz um estágio de 7 dias no 2005, 7 dias no Real Madrid. Fui com o Corinthians disputar um campeonato e acabei ficando mais 7 dias lá. Na questão do treinamento, metodologia, por aí afora. No campo treinava Zidane, Beckham, Ronaldo. No campo do lado treinava garotos de 14 anos. E eles saíam no mesmo corredor para ir para o vestiário. Cada um ia para um vestiário. É assustador, estou falando do mais altíssimo nível. E tem clubes no Brasil que já fazem isso há muito tempo. Atlético Paranaense. Eu acho que o caminho não pode ser outro. Mas vamos falar em metodologias, Zé. Vamos lá. Nós da base, vamos nos colocar ainda como pessoas que vieram da base ou que estão na base, enfim, sempre que é um jogo bom. É raro você ver um treinador de base jogando em bloco baixo, apenas com uma transição, ou com jogo reativo, jogo que não... Nós queremos formar jogador para o time de cima e mostrar o nosso trabalho. Como a gente é cobrado menos por resultado que um time de cima, você tenta fazer seu time jogar. Às vezes você não consegue, e um jogo ou outro, por um motivo da superioridade, você acaba tendo que segurar. Mas a natureza do treinador de base é fazer o time jogar para ele poder aparecer e formar bons jogadores. E o jogador hoje já está gostando de ser bem treinado. Eu trabalhei na base do Figueirense em 2017, e os caras eram muito bem treinados pelos profissionais que lá estavam. Quando eu cheguei, facilitou muito. Os caras queriam treino bom a todo momento. E você vê essa realidade no profissional. Você já explicou por que de repente o treinador não consegue colocar todas as ideias de jogo de uma só vez, porque ele tem que ganhar quarta domingo, e tem todos esses problemas que você já abordou. Mas você percebe que o jogador que está no profissional hoje gosta do bom treino, gosta do bom jogo, ou ele só faz simplesmente o que o treinador manda e não questiona? Como que você vê isso tudo? Absolutamente, Sandro. Hoje os jogadores estão chegando com um senso crítico muito maior, certo, e certamente eles buscam informação de qualidade, conteúdo, e eu te digo isso com certeza que ele vai realmente querer mais ou menos se o conteúdo que for oferecido para ele for bom. Ele vai querer entender como ele está jogando, por que está jogando, e a tendência é que isso cada vez fique mais acentuado. Porque... E você acha que isso é uma forma de a gente adquirir o respeito quando subir, ou não? Não tem nada a ver, é utópico? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Você não se sustenta há muito tempo, se não for pelo fato do resultado, mas você não sustenta o teu discurso de vestiário, o teu discurso de treinamento, se você não mostrar os caminhos e os porquês, né? Então, é importante o que você falou sobre metodologia, porque, lógico, cada treinador tem a sua, eu acho importante, cada um tem a sua. As estratégias de jogo para jogo mudam, o contexto muda, porque às vezes você chega numa equipe que ele está numa situação ruim de tabela, está precisando apenas melhorar a confiança. Dependendo do contexto, você tem que ser inteligente e não trazer aquele modelo fechado que você tem e simplesmente querer colocar. Vai depender do que você tem de capacidade. Acho que isso aí é uma condição, um ponto
ponto sine qua non para todos nós, certo. mas de uma forma bem natural. Você precisa estar mostrando ao jogador o porquê dele estar executando aquela função, porque a equipe está jogando daquela forma, e o jogador ele tem isso por causa mesmo, acho que isso é culpa, no bom sentido, é culpa de nós, treinadores da base, que estamos informando e formando jogadores com esse senso crítico. Então, em cima disso, professor, eu sou um pouco reticente com esse excesso de nomenclatura, mas a gente pensa muito parecido. Estão querendo criar nome para coisa que não é que sempre existiu. Existe e é muito mais simples do que o pessoal quer dizer. Nós somos jovens ainda, mas tem uma geração chegando querendo encontrar coisa no jogo que não tem. Mas as nomenclaturas mais achatadas, achatado não é a palavra certa, as nomenclaturas mais atualizadas, como bola coberta, amplitude, profundidade, passe apoiado, bom, cada um tem a sua, mas na base hoje é coisa comum. O próprio jogador já fala bola descoberta, bola coberta, troca de corredor, faz o apoio, busca o terceiro homem, perde, pressiona e por aí afora. Você vê essa realidade num atleta de alto nível? Estou falando do cara que você já estava no Inter de Porto Alegre, no Vasco, Botafogo, coisa que pouquíssimo chega. Ou você ainda tem que falar aquela linguajar apenas menos trivial, vamos colocar assim. Você trabalha com um jogador de 35 anos e um menino de 21. Você consegue essa nomenclatura mais enxuta, mas que acontece no jogo, ela é habitual no treinamento ou não? Eu concordo com você quando você fala que, às vezes, nós vemos um pouco de exagero em nomenclaturas que podem ser usadas de forma mais simples, mas isso é de cada um, a gente tem que respeitar. Só acho que isso pode, em algum momento, depender do nível com que você está recebendo o seu grupo, né? Pode até confundir um pouco a cabeça do jogador. Sim. Mas, nesse ponto, eu não sinto diferença, porque eu acredito que essa geração que está subindo, e também essa geração que já está aí há algum tempo, já tem esse ouvido para esses termos, porque isso começou lá na literatura portuguesa, se eu estiver enganado, porque Portugal foi o país que mais conseguiu traduzir de dentro do campo para fora do campo. Ele trouxe de forma muito fiel, muito, vamos dizer assim, muito autêntica o futebol jogado com os pés, trouxe para a caneta e conseguiu trabalhar. E ele se apoderou, enfim, achou esses termos. Acho até termos interessantes, que se realmente o jogador for um jogador concentrado, ele vai entender, e não vejo uma dificuldade grande de compreensão dos atletas. Eu acho que isso vai muito do compromisso, né? Você está atingindo o atleta para que o atleta esteja compromissado, se ele realmente estiver comprando aquela ideia, e ele vai querer entender, ele vai fazer força para entender, porque acho que todo jogador quer evoluir. E se você consegue mostrar para ele, independente da idade, ou clube que ele esteja, ou em que situação que ele esteja, ele pode conseguir algo mais, ele vai fazer um esforço para poder chegar e atender as suas expectativas como treinador. Agora, isso aí, a gente vai entrar em outro ponto, que seria você ter mais capacidade, ou você poder gerir pessoas, gerir o grupo, porque, para mim, eu estou convencido que a gestão do grupo é um ponto fundamental para que você tenha sucesso na sua carreira, na sua equipe. Tá, mas falando de gestão de grupo, você, como treinador de base, geralmente você é um influenciador de muita gente. Ou eles estão contigo há muito tempo, ou eles têm o mesmo sonho que você tem, mas você está gerenciando aquilo que... Você numa hierarquia, você sempre está acima deles. Mas, de repente, você entra num clube onde você tem jogadores que têm uma idolatria de 5, 6, 10 anos, títulos conquistados, e você não é o cara que tem uma ingerência tão grande sobre ele. Uma palavra dele muitas vezes vale mais do que a sua para o mundo externo, ou para até, de repente, dentro do vestiário. Não numa escalação, mas no ambiente. Você sabe o que eu estou dizendo. Você acha que esse também pode ser um problema do cara que sobe, dá um pulo, e um treinador de júnior que chega no profissional e não tem ainda essa ingerência muito grande sobre o grupo de atletas?
Eu acho que você vai, certamente, nesse primeiro momento, você vai ter que reconhecer aquele ambiente ali. Você vai ter que saber Tá. onde você está pisando, porque existem grupos que são mais difíceis de trabalhar, outra a gente sabe, o grupo, jogadores que são mais vaidosos, menos vaidosos, mas eu acho que isso faz parte. Quando você se prepara e você deseja chegar ao profissional, você sabe que você vai ter momentos muito bons de prazer, Uhum. satisfação, mas Tá. também essa talvez seja um ponto importante, você conseguir detectar lideranças no grupo, você conseguir se aproximar dessas lideranças, saber tocar no ponto certo para você poder trazer esses líderes, esses jogadores para junto de você, o conteúdo, por isso eu acho importantíssimo que você tenha esse conteúdo para Claro, mostrar claro. e fazer com que eles entendam e acreditem naquela ideia de você jogar e, logicamente, com profissionais que também te dê alicerce, ou da Uhum. tua comissão técnica ou do clube também, que é fundamental que nos momentos bons e no momento ruim nós estejamos alicerçados por diretores, supervisores, Tá. presidentes, gerentes, executivos, que também compactuem e pensem como você, para que os jogadores não se sintam, nem no momento que eles precisem mais, sem apoio, e nos momentos também mais de efusivo, todo mundo possa se equilibrar, porque sabe que o caminho precisa continuar, né? Seguir. Nunca, nunca vai ser só vitórias, né? Que nem a gente imagina, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. O O, treinador, o, quando acaba um jogo, a gente já está pensando no outro. Eu penso muito jogo a jogo, mas a cabeça do treinador não para. Isso aí, a gente tem aquele ali pós-jogo, vestiário, aquela euforia quando você vence, mas no dia seguinte o cara já desliga, vê o que foi de bom, o que foi de ruim do jogo anterior. Eu acho que o jogo anterior acaba servindo para isso, né? Não só pela questão dos pontos, você conseguir ver se a sua equipe atingiu o objetivo, conseguiu fazer aquela estratégia, chegar naquela estratégia que você programou para aquele jogo e aquilo que vai te servir para o jogo seguinte. contar uma historinha aqui, Zé. Hoje eu estou no clube que é o Resende, Pelé Academia, que eu tenho muito orgulho de estar lá. E o treinador, quando perde, ele é um solitário, né? Quando ganha, todo mundo abraça. E nós perdemos a Copa São Paulo numa besteira, um gol no finalzinho, enfim. Foi uma pena a gente ter sido eliminado, a gente fez uma campanha legal, mas faz parte, é o jogo. E aí o diretor me chamou. E quando o diretor chama na derrota, o que é, Zé? Tchau. É, A gente já está acostumado com isso, bastante. O diretor falou, Sandro, estamos muito orgulhosos do time, muito orgulhosos da comissão técnica, pode passar isso daí para eles agora, eu não vou poder falar que eu estou indo para o aeroporto. O trabalho nosso vai começar quando o menino do infantil chegar no profissional. Por enquanto, nós estamos implantando o trabalho. Então, vitória, derrota acontece, mas podem continuar, que nós estamos muito orgulhosos de vocês. O que eu vou citar esse exemplo o resto da minha vida. Eu espero que minha carreira decole daqui 2, 3, 4, não sei quando. Quem vai definir é Deus. Espero estar preparado. Mas eu vou contar essa história sempre. Por quê? Porque a maior parte das vezes nós estamos expostos porque a direção ou os gestores, não importa o nome que dê, nos deixa muito exposto, né, Zé? Então, claro que um treinador de nível Vanderlei, Filipão, Jesus e por aí afora, é muito difícil mexer neles, porque eles são fortes. Mas nós, quando subimos, ou um treinador que está sempre rodando e não conseguindo se firmar, ele é muito facilmente descartável. E aí o jogador acaba percebendo isso, né? Então não tem por que ele ser tão firme com um treinador que ele é descartável e o jogador não é porque ele é preso num contrato. Eu estou viajando um pouquinho ou eu ataquei um ponto importante aí? não tem a menor dúvida, Sandro. Você precisa de um alicerce, né? Você precisa saber no clube que você está se eles vão estar pensando como você, porque realmente é uma realidade. A gente, quando fala um pouquinho de alto nível, você ainda tem alguns pontos que possam fazer você se segurar, né? O gestor segurar um treinador, porque também é uma exposição toda vez que você troca de treinador. Mas a gente for para uma realidade que a gente sabe que existe no futebol brasileiro, de Série D, Série C, às vezes clubes que não tem nem divisão para disputar. Tem clube que às vezes passa o ano com 5, 6 treinadores, 4 treinadores, e quem está dirigindo pouco importa. Então, por isso que é importante
Aí é outro ponto, que a gente tem uma classe fortalecida, Claro, nós claro. estamos tentando fortalecer a nossa classe, você acompanha lá todo o processo, mas que também a gente consiga ter um mínimo de noção de saber onde a gente está pisando, né? Claro. Lógico, as decepções elas vão acontecer. Eu estou no início de carreira, já tive muitas alegrias, tantas outras decepções. Eu acho que isso está me fazendo cada vez mais preparado. Eu acho que tudo na vida tem um propósito, alguma coisa faz com que aquilo que a gente sofreu lá na frente te mostre por que sofreu, mas o que a gente tem que fazer é tentar melhorar sempre aquilo que a gente controla. O que a gente não controla, dificilmente você vai ter muita ingerência e vai poder mudar, mas o que você controla? Trabalho, treinamento, conteúdo, troca, gestão. O que eu tento melhorar são nesses aspectos. Todo dia está melhorando um pouquinho nesses aspectos para que a gente possa fazer o máximo possível naquilo que a gente controla. O que a gente não controla. Não, legal. Zé, tenho duas perguntas aí. Uma é a seguinte: nós estamos conversando aqui há quase uma hora que os treinadores de base estão muito preparados para poder subir. Tem muita gente boa no mercado que, em algum momento, quando tiver a chance. Mas você acha que. É uma pergunta que veio lá do pessoal da direção do Redém. Você acha que os jogadores da base, quando sobem, também estão bem preparados ou eles faltam algum processo de formação? De forma geral, claro. Eu acredito que isso é uma questão lógica. Complexa, né? Não, e eu vejo, além da individualidade, você pode ter um jogador com 17 anos muito bem preparado, ou mais próximo do bem preparado, vamos dizer assim, e um jogador com 21, com 22 anos, que ainda não conseguiu nem a sua maturação técnica, ou a sua maturação psicológica, que é fundamental para você subir e você não cair em nenhum tipo de armadilha. Tá. Às vezes a história regressa de um jogador, ela tem tantas dificuldades que ele não consegue suportar a subida, o simples fato de subir ao profissional, ele se cobra novamente, muito. Mas nós temos, eu acho que a característica do futebol brasileiro mostra que os jogadores sonham desde que nascem a ser jogador de futebol, né? Claro. Foi muito mais antigamente. Hoje, nem tanto, vamos dizer de 10 para 10, vamos botar 8 para 10, querem ser jogador de futebol. Sim, sim. E eu acho que ele vem se cobrando e se preparando de uma forma geral, porque quando se cobra você acaba criando casca, que eu vejo jogadores hoje, com 18 anos, muito próximo daquilo que, lógico, vai faltar maturação física, porque o jogador tem 18 anos, tem que correr o jogo todo e dar mais 3 voltas no campo, não tem nada a ver, mas vai faltar alguma coisa na maturação física, mas eu vejo jogadores hoje com uma capacidade muito boa de chegar ao profissional e já dar uma boa conta do recado, se não como titular absoluto, jogar, ser um jogador que faça boas escolhas nas suas tomadas de decisões. Eu cheguei no Vasco em 2017, eu vi um Paulinho com 17 anos, o Matheus Vital com 18, o Wander com 18, e jogadores que pareciam... o Vasco preparou muito bem eles. No Botafogo a gente tinha o Matheus Fernandes também com muita capacidade, o Igor Rabelo. Então vai depender de tudo aquilo que aconteceu, se o jogador teve a oportunidade de jogar efetivamente na sua categoria de base, se ele foi emprestado no primeiro ano de junior, no primeiro ano voltou, teve a experiência num clube grande, são muitos os fatores, mas proporcionalmente falando, eu acho que o jogador tem as mesmas dificuldades que nós profissionais para poder se afirmar. O Altamiro Bottino fez uma pergunta, na verdade acho que vai ser nossa última aqui, nós estamos com 8 minutos, amigão nosso aí, um cara, o futebol precisa de pessoas como ele, né? E ele falou que força, potência, velocidade já são muito bem avaliadas hoje, muitas vezes não tem nem tanto tempo de treinar, se tiver pouco ou mal avaliado, aí seria tema para outra conversa. Mas por que não se avalia a tomada de decisões? E aí vai um pouco naquilo que você disse. Tem o estudo da Universidade de Viçosa, que um atleta de Champions League faz entre 2.400 e 2.500 tomadas de decisões no jogo. Que nível aqui do brasileiro cai para 1.900, sul-americano, né? 1.900 a 2.000 no jogo. E na base cai um pouquinho menos que isso ainda. Ou seja, você tira um cara com 1.500, 1.600 tomadas de decisões no jogo e joga para um campeonato nacional que é 2.000, e depois de 6 meses ele está jogando um campeonato europeu, é claro que ele vai ter uma diferença. Eu não sei se responder agora para o Altamiro como que nós vamos poder avaliar isso.
mas eu acho que criar mecanismos de treino para que ele tome decisão melhor, e claro que o processo de desenvolvimento físico, orgânico, vai acontecer perante o tempo, possivelmente seja o grande diferencial de um treinador de profissional quando recebe esse moleque do Júnior, porque evidentemente ele não está pronto. Só que ele é um ótimo jogador, senão ele não deixaria de subir. O que você pensa disso? Nós temos só 7 minutos, professor. Eu acredito que um abraço para o professor Altamiro, eu acredito que ele esteja muito, e você também citou, muito próximo da pesquisa, né, do trabalho que o Israel Teodo faz lá na Universidade de Viçosa, né, onde ele cita esses números todos. Certo. Eu te confesso, eu acredito no que está ali nas pesquisas, né, porque é um artigo científico que ele tem, mas eu não sei como medir isso em campo em si, né? E dizer o que é uma tomada de decisão, até que ponto ele acredita que aquilo é uma tomada de decisão ou não. Mas de uma forma assim, que eu pude vivenciar no Flamengo, principalmente, nós tínhamos alguns aparelhos, principalmente no setor de psicologia, que conseguiam fazer algumas medidas, mas eram situações mais mecânicas, né? Situações mais mecânicas, onde você media ali a velocidade que o atleta tomava aquela sua decisão. De qualquer forma, a gente acredita que esse é o caminho. A neurociência, ela é um braço da ciência que todos nós profissionais precisamos estar pelo menos consciente daquilo que ela o assunto que ela trata, daquilo que é importante para a gente. O fato é que o jogo cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, com menos espaço, para tomar decisões e com menos espaço, certamente é um ponto que nós vamos precisar investir em conhecimento para poder tentar aplicar isso em treinamento, porque o treinamento é a ferramenta que nós temos para tentar reproduzir com mais veracidade possível aquilo que pode ser que aconteça no jogo. Eu acho que você minimizar os erros no treinamento vai te dar condição, não certeza, de você se aproximar do teu resultado, né? E muitas das vezes o teu sucesso não é só o resultado. Muitas das vezes o atleta melhorar, e por isso a base é tão fascinante. Eu tenho saudade do tempo que eu trabalhava na base. Você consegue fazer isso de forma mais tranquila, sem exercer tanta pressão no jogador, porque muitos funcionam bem com muita pressão, e outros acabam não funcionando tão bem. E numa dessa aí você dispensa, você libera um jogador que muitas das vezes tem potencial, vai acabar estourando numa equipe que tem menos pressão. Isso aconteceu muito. O Fabinho, que é amigo nosso pessoal, Fábio Eiras e o Miro estão dizendo que tem ferramenta para isso. Bom, já me deu uma possibilidade de criar uma nova live com eles para ver essas ferramentas, né? Porque nós sabemos que o jogo é imprevisível, tem a imprevisibilidade do jogo o tempo todo. É muito difícil você mensurar, mas do jeito que a ciência avança e a neurociência avança cada vez mais, não é de se assustar que criem essas ferramentas de forma cada vez mais específica, né? Porque a Universidade de Viçosa avaliou no jogo as tomadas de decisões defensivas e ofensivas. Mas você conseguir avaliar isso para treino e melhorar isso depois com a sequência de treino, acho que seria um pulo no gato para a gente aí, né? Zé, eu queria me despedir. Você vai ter aí 2 minutos para dar sua pincelada final. Dizer do meu prazer enorme de ter batido esse papo contigo. Eu aprendi demais, como sempre aprendo contigo, mas tenho certeza que a gente manteve a audiência lá em cima o tempo todo. Todo mundo aprendeu bastante, além de ser um cara fantástico, competente, carismático. Eu que estou no Rio há 1 ano, todo mundo fala bem de você nos 4 cantos do Rio. Onde eu vou é bem de você, Zé isso, Zé aquilo, não sei o que lá. E eu tenho o prazer de ser teu amigo e companheiro de profissão. E fica à vontade, Zé, para se despedir. Desejo um bom final de semana para todos. E vamos sair dessa pandemia melhor que a gente entrou. Obrigado, Sandro. Acho que foi empatia, né, que a gente pode dizer assim, sim. Nossa aproximação. E, obrigado pelos participantes aí. É uma maneira da gente se manter ligado, né, no futebol, porque acho que a angústia de todo mundo é não saber quando que isso vai passar, né? Porque toda vez que você fala de planejamento, replanejamento, pelo menos você tem uma data, a gente não tem data. Acho que isso é para todo treinador, para todo profissional. Mandar um abraço para todo mundo também, te desejar boa sorte no Resende. Eu tenho certeza que a estrutura que está sendo montada lá e as condições estão sendo também oferecidas
a te dar condição de fazer um grande trabalho. Tenho certeza que no próximo encontro a gente vai estar falando de uma outra realidade. Deus queira. E desejar aí um bom final de semana a todo mundo. Obrigado mesmo pelo convite. Zé, o futebol precisa de pessoas como você e como essa galera que está perguntando aí, Lucas, Altamiro, Marcelo Veiga. Bom, vou falar o nome, vou esquecer gente aí. Galera, vamos junto, fiquem em casa, que já já nós estamos de volta aí. E bom final de semana para todos aí. Obrigado para todos. Abraço.